Bem, meus irmãos, estamos aqui nesta noite para fazermos nossa última live do Escatom nesse semestre de 2025. Retornaremos dia 5 de agosto, se Deus assim o permitir. E estamos no capítulo 9 do nosso livro, estudando a ação do Espírito Santo entre os testamentos. Na última live, na terça-feira passada, nós fizemos uma análise da filiação do homem, da filiação una, dupla e trina, ou tríplice. Depois, quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso e não conseguiu visualizar, pode recorrer à live da semana passada e aí poderá participar e conhecer mais um pouco. E aquela visão já é para mostrar a ação do Espírito Santo nos testamentos, com a regeneração em ambos os testamentos e a adoção no Novo Testamento. Hoje nós vamos dar seguimento, ainda temos algumas questões a colocar sobre a ação do Espírito Santo na dispensação presente, dispensação da graça, e hoje falando sobre o grande diferencial entre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento e a ação do Espírito Santo na tribulação e no milênio. No Novo Testamento, a partir de Atos 2, nascimento da igreja, acreditamos que o grande distintivo da ação do Espírito Santo no Novo Testamento se chama o batismo no Espírito Santo. É sobre ele que vamos começar a falar hoje. Em agosto, a gente complementa mais sobre o assunto. Então, de primeira, nós queremos dizer que ele é que forma o corpo de Cristo. Ele é que forma a igreja do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, quando ele foi morto, ele começou a sua obra de redenção. E esse é o pontapé inicial da obra dele, que os discípulos pregaram e nós estamos dando continuidade a essa pregação, que é eu chamo de uma mão, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus lá naquele 40º dia pós-ressurreição, capítulo 1 do livro de Atos, a sua ascensão, assentando-se à direita de Deus. 10 dias depois, ele enviou o Espírito Santo, promessa do Pai, ratificada por sua oração. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Quando o Espírito Santo foi enviado em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, destacando que é importante porque isso nos situa em relação, vale dizer, nós estamos trabalhando com escatologia. A entrada da pneumatologia, ela não é sem propósito. Daí, no capítulo 9 do nosso manual, a gente colocar esta ação do Espírito Santo entre os testamentos. Então, não é sem propósito. E quando a gente mexe com esse assunto, toca também em questões carismáticas e que envolve o pentecostalismo e o neopentecostalismo e as suas ondas, né? Então, vamos seguindo no contexto do escatom pensando nisto. Então, de antemão, nós queremos conceituar batismo no Espírito Santo. Às vezes, alguém chega para nós ou para alguns irmãos das nossas igrejas e faz a pergunta: Você já foi batizado no Espírito Santo? Se a gente devolver a pergunta, colocando assim, ou melhor, jogando uma outra pergunta, você sabe o que quer dizer ser batizado no Espírito Santo? Talvez as pessoas elas não tenham capacidade de responder. Então, a meta hoje é a gente definir o que é realmente o batismo no Espírito Santo. Mas antes disso,
é preciso também a gente fazer uma relação entre outra confusão que se faz, e até grandes escritores chegam a confundir isso, o próprio Hernandes Dias Lopes, ele não tem essa visão que a gente vai apresentar aqui, dos batismos que João colocou, e ele colocou, falo, o João o Batista, João o Batista, no seu ministério, ele falou em o batismo dele, que era um batismo nas águas, e que às vezes alguém confunde com o batismo nosso. O nosso batismo, tal qual o de João, foi nas águas, é nas águas. O de João foi nas águas, mas o batismo de João é diferente do batismo que ocorre no contexto da igreja. O batismo de João era para o arrependimento. O batismo de Jesus, ou que Jesus mandou os discípulos realizarem, era um batismo profissão de fé, era um batismo memorial, era um batismo ordenança. Então, são duas ordenanças de Cristo para a igreja, o batismo e a ceia do Senhor. Então, quando Jesus, havia batismos na época de João. Os fariseus batizavam, os saduceus batizavam, mas o batismo de João era um batismo para o arrependimento. O batismo do crente da igreja, Jesus já estava começando isto, porque o ministério dele de 3 anos e meio envolveu batismos também. Embora que lá no capítulo 4 de primeira carta aos Coríntios, né? Ou melhor, o Evangelho de João, o próprio João evangelista coloca que Jesus estava batizando mais pessoas do que João, lá num dado momento do seu ministério, e alguém até censurou isso, ou fez alguma colocação sobre isso. Mas João chega até a dizer, embora que Jesus mesmo, ele mesmo não batizava, mas quando diz que Jesus batizava mais discípulos do que João, é porque o número de discípulos de Cristo estava crescendo muito, e os apóstolos batizando era Jesus batizando. E aí isso formou o embrião da igreja. Tanto que no dia de Pentecostes, cumprindo o ID de Jesus, a igreja primitiva pregou o evangelho através de Pedro, e quase 3.000 pessoas se converteram, e os que foram batizados foram as quase 3.000 pessoas. Os 120 já não precisaram se batizar, entrando na igreja com a consideração dos batismos realizados no ministério do próprio Cristo. E quando alguém chegava batizado pelo batismo de João, como em Atos 19, o próprio apóstolo Paulo vai rebatizar essas pessoas, dando a entender que o batismo de João, embora fosse nas águas, era diferente do batismo nas águas, profissão de fé, ordenança para a igreja. Mas, aí o irmão Almir vai colocar aí para nós, João 3, Mateus 3, melhor dizendo, versículo 12, 11, João 3, verso 11, para fazermos alguns comentários. João é o João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. O próprio Jesus vai dizer que os profetas e a lei duraram até João. Então, João é o último profeta do Antigo Testamento, mas ele anuncia o advento da graça através do batismo no Espírito Santo. Então, João, ele é o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta escritor é Malaquias, mas o último profeta do Antigo Testamento é João Batista, ele é a voz do que clama no deserto. E aí, em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, o João vai dizer: E eu, em verdade, vos batizo com água. É um batismo.
para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós vemos três batismos: o de João e mais dois. Um seria realizado por João, os outros dois seria realizado por Cristo. Está no futuro, batizará com o Espírito Santo e com fogo. De antemão, vale dizer, e às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas o Espírito Santo não batiza ninguém. O Espírito Santo é o instrumento do batismo. Então, pela fala de João, ele está dizendo que quem batiza é Jesus Cristo. Quem batizará é Jesus Cristo. Então, o batismo não é do Espírito Santo. Aí tem duas expressões que os pentecostais gostam de colocar como se o batismo no Espírito Santo fosse do Espírito Santo. Essas duas preposições, uma com o artigo de mais ó, né? Ela não é apropriada e não consta no grego do Novo Testamento um batismo do Espírito Santo. Então, tem quatro colocações sobre o batismo no Espírito Santo, que duas são inválidas e uma é válida. Duas são inválidas e duas são válidas. Então, você pode ter batismo no grego bíblico, você vai ter batismo no Espírito Santo. No. Mas se você utilizar como tradução, como está aqui, batismo com o Espírito Santo, ainda está tudo tranquilo. Agora, não existe batismo pelo Espírito Santo, nem batismo do Espírito Santo. Existe batismo no e com o Espírito Santo. E aí, isso é importante só para a gente dizer que isso mostra que o agente batizador é Cristo. Às vezes a gente vê até em livros utilizando 1 Coríntios 12, 12 e 13, como se o Espírito Santo batizasse o crente no corpo de Cristo. Isto não ocorre. Quem batiza é o próprio Cristo batizando no Espírito Santo a pessoa para dentro do corpo de Cristo. É uma coisa a ser colocada. Outra coisa importante nesse contexto é pegar o batismo no fogo e colocá-lo na mesma dimensão do batismo no Espírito, como se o batismo no fogo fosse algo positivo para a igreja. O batismo no fogo é um batismo de juízo. Juízo. Então, tem gente aí pedindo fogo, pedindo batismo no fogo e buscando esse negócio. E até Hernandes Dias Lopes, na análise que ele faz de Mateus, ele diz que esse texto aí está dizendo que o crente é batizado no fogo. Não. Por que que a gente diz que não é? Porque você tem que avaliar contexto. A Bíblia não precisa ser interpretada, ela se interpreta a si mesma. Então, quando você tem, e aí você vai olhar aí os três versículos. Vamos para o 10 quando João diz assim, João Batista diz assim: e também agora está posto um machado à raiz das árvores. Machado é o juízo, é um elemento de juízo. As árvores aqui são pessoas humanas, e o contexto todo vai dizer isso. Existem árvores que produzem bons frutos e árvores que produzem maus frutos. A árvore que produz bom fruto, nesse campo, pelo que João coloca, é o fruto do arrependimento só. Então, os frutos dessa árvore teriam que ser de arrependimento, porque no texto ele batiza aqueles que estão se arrependendo. E quem não está produzindo frutos de arrependimento são os fariseus e saduceus que vão ao batismo por curiosidade, apenas para até arranjar um motivo para censurar o batista. Então ele diz: também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
Aí você tem o primeiro versículo aí, que é o 10 falando de um fogo. E logo quando você olha assim, você entende que cortada e lançada no fogo é o fogo do inferno. É o lago de fogo. Aí você vai para o 12, tem um contexto bem semelhante. Só que no outro caso, tem a árvore que produz bom fruto, tem a árvore que não produz bom fruto. No 12 ele diz: em sua mão, na mão de Cristo, tem a pá, já é outro elemento de juízo. A pá é mais para colher, para a colheita. O machado é para cortar também, tem a ver com a colheita. Aí ele diz: em sua mão tem a pá, que limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Aí apareceu o trigo. Celeiro seria a ideia de recolher num espaço preparado por Deus. Então a gente colocaria assim, na glória de Deus. Então, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo. Ainda já tem um outro dado, que no verso 10 termina só com fogo, cortada e lançada no fogo. Aqui é com o fogo que nunca se apagará. Aí, quando você vai para o 11, você tem fogo também no final. Tem fogo no final do verso 10, tem fogo no final do verso 11, e tem fogo com o adicionamento do que nunca se apagará no final do verso 12. Então, a questão é: se fogo no verso 10 é inferno, se fogo no verso 12 é inferno, por que que fogo no verso 11 vai ser purificação para melhor servir a Deus? Por quê? Por quê? Se quem vai lançar no fogo no verso 10 é Jesus, quem vai lançar no fogo no verso 12 é Jesus, quem vai lançar no fogo no verso 11 também é Jesus, com dois batismos. Um é para o salvo no nascimento da igreja, o outro é para o perdido no juízo final. Aí tem um outro detalhe importante para o contexto. É o auditório. É o auditório. Quando a gente diz o auditório, é a quem João o Batista está direcionando a sua mensagem. Aí, se você, irmão Almir, puxar um pouquinho aí para os versículos anteriores, a gente tem dois auditórios chegando aí. No versículo de número 5 diz assim: e então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente no Jordão. Então ele tem aqui Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente no Jordão, que iam ter com ele. Esses daqui, eles são agora chamados eles são colocados como pessoas que estavam indo se batizar. Versículo de número 6. Todas essas pessoas do verso 5, elas são sintetizadas aqui no verso 6, quando diz: e eram por ele, eram aquelas pessoas que vinham de Jerusalém, da Judéia e da província adjacente ao Jordão, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, eram pessoas que estavam dando os frutos do arrependimento. Esse é o auditório que a gente vai chamar, vamos chamar de auditório 1. Temos agora, depois deles, o auditório 2, versículo de número 7. Vendo ele, Jesus, João Batista, né? Vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele agora se dirige a um auditório que está ali no Jordão, mas eles não estão interessados em se batizar. Aí ele manda que eles ataca a prepotência deles, versos 8 e 9, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque eles não se batizavam, não se arrependiam. E o verso 9 ele disse a eles: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, a gente vê aqui dois auditórios. E agora, ele selecionou, ele falou com o primeiro,
ele falou com o segundo, agora ele junta os dois auditórios para falar. Então, quando você tem o pronome, a gente saltando aí para o verso de número 11, quando você tem o pronome vos, o pronome oblíquo vos, entenda esse vos no verso 11 como um pronome que contempla os dois auditórios. Ele não contempla um auditório só. Ele está contemplando os fariseus que não queriam se batizar e os judeus que estavam indo ali se batizar. Então, quando ele diz assim, ele, João, eu em verdade vos batizo, isso não significa que essa expressão signifique que ele consegue batizar os dois auditórios. Já é dito no contexto que ele não consegue. Então, quando ele diz eu vos batizo com água, é porque a água está à disposição de todos. Eu vos batizo com água para o arrependimento. A minha missão aqui no Jordão é essa. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos. E esse vos é Jesus batizando agora, mesmo enquanto João não conseguia batizar o auditório, vamos colocar assim, o auditório palha, e o outro auditório que se batizava era o auditório trigo, ele diz: mas vem um que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí você contempla os dois. Isso vai ficar mais claro, meus irmãos, quando a gente vai para o outro evangelho de Marcos. Então vamos para o de Marcos, o próximo evangelho, e vamos para o capítulo 1 de Marcos. No capítulo 1 de Marcos, vamos começar aqui. Marcos já ele aborda um panorama diferente. Marcos ele preferiu, ao escrever o evangelho dele, não acoplar à história o auditório número 2. Ele não colocou o auditório número 2. Ele só ficou com o auditório um. É questão de escrita. Ele deu essa preferência. Ele preferiu falar um pouco sobre o Batista. Então vamos andar aí do verso 1 ao verso 10 para os irmãos verem. Ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa assim. Como está escrito nos profetas. Aí ele já entra com o Batista. E ele cita lá. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Você jogou a profecia lá de Isaías e Zacarias, e aí ele foi agora para o verso 4, puxando o auditório. Ele diz: apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E agora ele joga aquele auditório número 1. Toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Todos. Ele não puxou os fariseus e os saduceus. Aí, versículo de número 7. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, o, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correr de suas sandálias. E aí o verso 8 que é importante. Veja, ele não colocou o machado nas árvores, ele não colocou a pá fazendo a colheita. Não, ele colocou o que Jesus falou. Eu, em verdade, tenho-vos. Esse vos daqui é diferente do vos de lá de Mateus 3,11, porque o vos de Mateus 3,11 acopla dois auditórios. O vos daqui é só um auditório. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Cadê o fogo? Não tem fogo porque não tem o outro auditório. Isso fica bem claro quando a gente vai, por exemplo, para Lucas. Vamos lá para Lucas, no capítulo 3 de Lucas. E aí vamos ver Lucas, a análise de Lucas ela é mais abrangente, ela é maior. Então, Lucas lá, pode seguir mais um pouquinho.
Aí, pode subir um pouco para a gente pegar aqui, não dizia, né? Pode baixar mais lá em cima. Pronto, vai mais um pouquinho, irmão. Pronto, pronto. João, Lucas, João Batista, no verso 7, veja, dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele. Quando a gente olha aqui, a gente nota que Lucas colocou isso, mas a gente sabe que não era todo mundo. Mas Lucas vai contemplar os dois auditórios. Mas veja, quando João coloca, dizia, pois, João, a multidão, essa multidão é de fariseus e saduceus. Digamos aqui que nesse verso 7 o auditório aqui é o auditório 2. É o auditório 2. Ele diz: dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Ele não falou isso para os arrependidos, ele falou para os impenitentes. Verso de número 8. Aí ele joga o fogo, mas ele joga o fogo um pouco distante. Mateus colocou no verso 10, 11 e 12. Aí botou no 10 o fogo. Aqui ele colocou no 8, ó. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E é 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então o fogo entrou aqui. Esse fogo é do inferno, para as raças de víboras. Aí Lucas abriu um precedente para falar de conselhos que pediram a João, mas dos que estavam bem intencionados, né? Então no verso 10 diz: e a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Essa multidão aí, a multidão de pessoas bem intencionadas. Aí João responde: quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Aí vem mais gente. Chegaram-se também os publicanos, já uns publicanos, para serem batizados. Eles queriam batismo. E disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Aí no verso 13, João responde: Não peças mais do que vos está ordenado. Aí vem outro grupo também quer se batizar, os soldados. E os soldados o interrogavam, dizendo: E nós que faremos? E ele disse-lhes: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E aí vem um detalhezinho que Lucas coloca: estando o povo em expectação, pensando todos de João em seus corações, será que ele não é o Cristo? Aí veja como o povo estava pensando isso, agora é a hora de apresentar o Cristo. Aí ele diz no verso de número 16: respondendo João a todos. Todos aqui são os dois auditórios. Aí a gente pega os dois auditórios, da raça de víboras, lá do verso 7, e os que estavam aí indagando João, querendo se batizar. Ele vai dizer: respondeu João a todos. Eu, na verdade, esse vos aí abrange os dois auditórios, os batizo com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o fogo reaparecendo. E aí o verso 17 entra também a figura da pá. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então aí a gente vê essa questão do fogo e do Espírito Santo. Quando você vai para João, que é o evangelho não sinótico, é um evangelho universal, a gente vai aí para João capítulo 1, tem três testemunhos de João nesse evangelho, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos em João 1, né? Aí o irmão vai, a gente vai lá para o finalzinho, a gente pode subir mais um pouquinho, irmão? Pode subir mais, que ele é muito grande o capítulo, né? Aí, o versículo que a gente vai ver, esse verso 19 em diante, este testemunho
Este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas que lhe perguntassem: Quem és tu? Aí diz que ele confessou e não negou: Eu não sou o Cristo. É. E aí a gente desce mais um pouquinho, irmão, porque o que eu quero chamar a atenção aí, a gente vai chegar aí no verso de número 25 em diante. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aí João responde: Veja que ele vai trazer isso numa pergunta das pessoas. Veja que o evento que eu quero chamar a atenção, lá em Mateus, lá em Marcos e lá em Lucas, é um evento histórico colocado. Aqui também é, mas não é o mesmo evento, entende? Já é outra situação no jornal. Ele vai dizer: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aí ele diz: Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. E aí ele para por aqui, né? Ele diz: Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão. João estava batizando. Esse evento aqui tem relação com Mateus, com Marcos e Lucas? Sim. Mas João fecha o assunto aqui e ele vai para o outro dia, o dia seguinte, né? Aí ele diz: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que João falou isso? Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem, fazendo referência, né? Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não conhecia, mas aí tem um dado do pai. O pai deu uma dica para João. Aí ele diz: Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, ele está sempre repetindo isso. Ele disse, mas ele diz uma coisa importante aqui. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja que não tem fogo, porque isso aqui é uma revelação do Pai para ele, para indicar uma ação salvadora de Cristo sobre o auditório número um, sobre os arrependidos, e não algo mais geral, botando a coisa para o juízo final. Então a ideia é Jesus Cristo, a pomba vai descer sobre a cabeça dele, ele é meu filho amado. Então, quando ele batizou, o pai falou, João ouviu, a pomba pousou sobre a cabeça. Então, o Deus já estava preparando João para isso. E aqui João faz questão de colocar que o pai disse: Olha, sobre quem uma pomba descer e pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o Espírito vai descer sobre a cabeça dele, vai descer sobre ele, vai ungí-lo, e ele vai ser o que batiza no Espírito Santo. Então, João, Evangelho universal, Evangelho não sinótico, não se importou em colocar o batismo no fogo. Pronto. Aí agora, então, a gente tem os quatro evangelhos trabalhando essa questão. Dois deles abrangem o batismo no fogo e o batismo no Espírito. Falando do juízo, que Jesus é quem batiza, mandando para o inferno, é aquele que manda para o lago de fogo, no juízo final, sentado no trono branco, o incrédulo. E ele é o que recolhe no seu celeiro o trigo. O salvo é atingido com o batismo no Espírito Santo. Isso vai acontecer no Pentecostes, em Atos 2, enquanto o batismo no fogo vai acontecer em Apocalipse 20, de 11 a 15. E aí a gente tem o Evangelho de Marcos, que só mostrou um auditório apresentando Jesus como que batiza no Espírito Santo e só, sem fogo. O Evangelho de João, que mostra o Pai dando uma revelação para João, batismo no Espírito, sem fogo. Agora a gente vai para um texto maior, que é o texto de Atos. Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo estará
com os 11. Então, ele está com salvos. Ele não está com. Agora, não é o auditório de João número um, nem o auditório número 2. Aqui, a gente está olhando para o embrião da igreja. Claro que tem 120, mas agora a gente pensa nos apóstolos, e Jesus se apresentando a eles antes de subir, mas também que pode abarcar os 120 sem problema, e se abarcar os 120, pode abarcar até os 500 irmãos. Se abarcar qualquer um deles, são todos salvos, porém ainda não contemplados com o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo vai acontecer em Atos 2, batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Então, quando você olha para esse verso de número 4 e 5, no 4 ele vai dizer, Lucas vai registrar, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. E aí ele próprio, Jesus glorificado, vai dizer, porque na verdade João batizou com água, mas vós, esse pronome aqui não mais oblíquo, é o pronome pessoal, do caso reto, vós, ele vai dizer, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Por que que ele não colocou fogo? Porque não pode colocar fogo aqui, que é juízo. Então não tem como ele colocar fogo aí. Jesus não ia falar. Se fosse para crente, ele diria: As vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. Não. 10 dias depois aconteceria. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí a gente vai para o capítulo 2, os primeiros versículos de Atos 2. E aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Essa ideia do cumprindo-se já passa a ideia de que eles não ficaram sentados orando, pedindo o batismo no Espírito, porque eles nunca pediram. Jesus até aventou a possibilidade deles fazerem isso, lembra? Então Jesus falou assim: qual pai que tendo um filho e lhe pedindo um pão, ele lhe daria uma serpente? Aí ele conclui, lá em Lucas mesmo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Veja, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, mas eles nunca pediram. O Espírito Santo veio no Pentecostes, não foi pela oração dos apóstolos, não foi pela oração da igreja, foi pela oração de Cristo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. É um dado importante. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Esse como aí é uma símile, é uma conjunção comparativa. Então, o como é importante. E encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, tem gente que pega esse fogo aqui para falar que aqui ocorreu o batismo do fogo. Não é verdade. Aqui são linguetas que pousam na cabeça de cada um e as linguetas elas têm um formato parecido na visão com fogo e pousa sobre a cabeça deles. Acho que Jesus ele é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Então, elemento de juízo até já diferença, né? Da simplicidade e pureza de Cristo para nós seres humanos depravados, pecaminosos. Então, em Jesus, o Espírito Santo veio no batismo de João como uma pomba pousando na cabeça de Jesus. Aqui, quem- é lingueta de fogo, não é pomba, que pousa sobre a cabeça dos discípulos. E aí, para a gente
finalizar essa parte, aí entrei na questão do juízo, agora eu quero colocar para os irmãos o sentido. Qual é a definição? João falou, mas não deu a definição. Qual é a definição de batismo no Espírito Santo? Essa definição vai nos ajudar a compreender todo o estudo que vai ser dado nesses dias sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, qual é a definição, pastor, de batismo no Espírito Santo? A definição é: batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que receber o Espírito Santo. Uma pessoa batizada no Espírito, ela está recebendo o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é a recepção do Espírito Santo. Dito isto, irmão Almir, vamos para João de novo. Vamos para o capítulo 7 do livro de João. Vamos para o verso 37 a 39 deste evangelho. E aí, veja, isso é importantíssimo, esses três textos aí. Era dia de Pentecostes, de festa dos tabernáculos. E aí diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Irmão Elias, se Jesus falou isso aqui, mas João foi tão maravilhoso com a gente, que ele resolveu pensar assim: rapaz, eu vou explicar o que é isso, porque senão vai ter tanta interpretação errada sobre isso. Eu vou dar uma explicar, eu vou abrir uma nota para explicar. E graças a Deus que ele explicou. E aí no verso 39, graças a Deus por esse verso, João explica: isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha a expressão, é futura. Aqui esse texto está apontando para o Pentecostes, para Atos 2. Ele diz: isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Por quê? Aí ele justifica. Porque os pentecostais dizem assim: rapaz, se os apóstolos que eram muito melhores que nós tiveram que esperar, por que que a gente recebe logo? Por que que os apóstolos tiveram que esperar? Aí está a explicação. A explicação está clara. Ele diz assim: porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Essa é a resposta. Então, por que que o Espírito Santo não foi dado a Pedro, a João, aos apóstolos, ao aquele embrião, os 120? Por que que não foi dado? Por que só foi dado no Pentecoste? Porque não tinha essa mão. Não tinha a morte, o sepultamento, a ascensão, a exaltação e a glorificação, né? A morte, sepultamento, ressurreição, a ascensão e a glorificação, a exaltação ao lado direito de Deus. Quando lá no capítulo 2 de Pentecostes, aquelas pessoas estavam ali admiradas, estupefactas, e alguém tentou explicar o evento, disse: eles estão cheios de vinho, eles estão bêbados, embriagados. Aí João se levanta, traz Joel à tona, Joel 2, e vai fazer a explicação dizendo: olha, isso não, nós não estamos bêbados a essa hora do dia, mas isto é o que foi dito por Joel. Aí ele cita o Salmo 16, 89, 132, Salmo 110. E aí, lá no verso 32 ele vai dizer, porque a gente vai lá, Atos 2, 32 e 33, irmão Almi, para dar essa mão, é Pedro explicando essa questão da mão, aí Atos 2, verso 31 pode ajudar também. Aí ele diz: e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, Salmo 16, 10, né? Nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou. Morte, sepultamento, ressurreição. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Faltam dois: morte, sepultamento e ressurreição. Número 4, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, aí tem a ascensão, é o Atos 1, aí ele sobe. Aí quando ele sobe, senta-se à direita de Deus, é exaltado, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação. Aí ele diz: de sorte que é exaltado pela destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E aí está, é a explicação de Pedro. E isso é por isso. Aí João diz lá: ele, o Espírito Santo, não foi dado o Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não foi dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. E a gente firma a palavra. É o batismo no Espírito Santo a mesma coisa que receber o Espírito Santo. Mas alguém pode dizer, abra aí, irmão, capítulo 20 de João. Alguém pode dizer, e aqui, pastor? João 20, versículo de número 21, me parece. João 20, 21. É. Aí você vem para o 21, diz, disse-lhe outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E no 22 diz: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Olha a palavrinha. Recebei o Espírito Santo. Aí alguém diz: aqui, pastor. Como é? Eles receberam antes do Pentecoste. Não é verdade. Jesus está aqui já na reta final. Ele está indo para o Pai. Lembre-se, 40 dias, aí ele vai para o Pai e ele manda o Espírito Santo 10 dias depois. Então, isso aqui é um autorizo. E é interessante como lá no Éden, Adão, o Deus soprou em suas narinas e ele recebeu o Espírito, o Ruá, ele recebeu a vida. Aqui já é a nova humanidade, porque Adão é o pai da velha humanidade. Aqui, Jesus é o segundo Adão e ele é o pai da nova humanidade, como se ele estivesse dando à igreja esse fôlego, dando à igreja esse pneuma para a igreja poder seguir com vida. Então, quando você olha isso aqui, irmão, você tem que olhar nessa dimensão. Eu autorizo? Sim, porque no texto não tem mais nada. Eles não saíram, eles ficaram trancafiados, eles não tomaram nenhuma iniciativa, nenhuma ação. Então, se você olhar o verso 21, está no mesmo patamar do 22. Olha o 21. Disse-lhe, pois, outra vez: Pai seja convosco, e agora? Assim como o Pai me enviou, ele é o apóstolo nosso, né? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E eles não foram para lugar nenhum. Agora, depois que o Espírito Santo desceu, eles já com ousadia pregaram para 15 nações. É como se eles tivessem ido para. Babel foi dispersar, agora lá a confusão das línguas, aqui o dom de línguas, que nada tem a ver com a evidência de batismo no Espírito Santo, ele é o primeiro dom a aparecer para o evangelho alcançar nações. Também eu vos envio a vós, está projetado para Atos 2, para o Pentecostes, para o Indi. Do mesmo jeito, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito, está na mesma condição e nível de eu vos envio a vós. Está casado. Eu vos envio a vós, recebei o Espírito Santo. E eles te receberam o autorizo, mas esse Espírito eles não receberam aqui, eles receberam ali, em Atos capítulo 2. Eu ainda vou mexer muito com esse conceito, receber o Espírito Santo, mas agora eu tenho que dar uma parada, irmão, me fechar, para os irmãos poderem conversar conosco sobre o que foi exposto. Eu vi pastor Dilson, boa noite, que ele entrou depois, pastor José Soares também, boa noite. Sejam Boa bem-vindos, noite, irmão. pastores. Irmãos, Tudo bem? parece que só Pastor, eu que tô com frio, é? O que acontece, rapaz?
Rapaz, Mas Jesus. ao pastor José também ali tá, tá frio realmente um pouquinho, né? 5 graus. Ô, Nilson, não tá me vendo aqui não, Nilson? Não, não tô não. Ué, deixa eu ver se eu Tá, desabilitei aqui a câmera. Tá tá com a com câmera tanto que fechada. até sumiu, pastor, é? Agora Aê, sim. agora sim, ué. Ah, Enquanto eu tô aqui de camiseta, tá vendo? pois É, é, Fazendo o senhor inveja a tá, vocês. Falei o pra senhor ele. tá no luxo aí, hein? o pastor Evaldo e o irmão Carlito de camiseta aí, e nós aqui, né? Jesus, rapaz, aqui onde eu tô parece que tá tudo molhado. Tá muito frio. Tá certo. Bom, eu vi a primeira mão que eu vi aqui, que me avisaram, né? O Zoom me avisou, foi a irmã Cristina. Então, depois, minha dúvida é quem está primeiro, mas vamos dar a primazia, primo, ao pastor José e depois você, tá bom, primo? Então, a gente começa com a irmã Cristina. Por favor, irmã. Boa noite a todos. Eu ia realmente falar sobre esse texto, é de João, né? Pastor, mas aí o senhor já esclareceu. É só uma pequena colocação, porque lá na Torre de Babel foi para dispersar, deu línguas diferentes, foi juízo. E no Pentecostes foi ao contrário, deu a língua para juntar, para formar o corpo, é uma língua espiritual, formando a igreja. É só isso que eu queria falar. Tá certo a minha Certíssima. Em capítulo 11 de Gênesis é para dispersar. No capítulo 2 é para congregar num corpo. Obrigada. Fazer o E corpo. claro que eles vão também se dispersarem, porque vai haver 3 anos aí, a partir de Atos, depois de Atos 2 a gente vai chegar até Atos 12 e a gente vai ter a dispersão, a perseguição, a dispersão e a evangelização. Mas essa perseguição, dispersão e evangelização não vai conseguir dispersar no sentido da unidade e do congregar desse corpo. Mas é isso mesmo, só dá Amém. certo. Obrigado, pastor. Muito bom. Muito bom. Tirou todas as dúvidas que tinha negócio de com, do espírito, com fogo, sem fogo. Obrigado, pastor. Deus continue abençoando o irmão. Amém. Pastor José, por favor. Ô, pastor Evaldo, boa noite. Eu, eu tenho duas perguntas, pastor. Desculpe, eu cheguei atrasado. Tenho chegado atrasado ultimamente, estou com um trabalho aí, classe de pregação, e eu venho correndo para cá e chego atrasado. Mas, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o irmão. Ali em João 20, versos 21 e 22, quando Jesus assopra o Espírito, o irmão falou ali que seria uma autorização do Senhor para a igreja em relação à pregação, mas ali, não sei qual é a visão do irmão, ali a igreja ainda, a igreja começa só em Atos, não é? Não seria só em Atos? Sim, a igreja começa em Atos 2, mas a gente Uhum. pensar assim na mulher grávida, né? Ela tem que estar com o barrigão lá. Tá bom. Então você não tem a igreja nascendo do nada. Você tem um embrião, ela está embrionária, e aí Uhum. você já tem apóstolos, não tem? Tem apóstolos, tem apóstolos. Uhum. Você já tem pessoas batizadas, pessoas batizadas com o batismo de Cristo, né? Não é nem com o de João Batista, é com o de Cristo mesmo. E ele está falando ali, por exemplo, se eu pegar o capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, ali são instruções já para a igreja, falando que eles vão receber, e fala muito ali sobre receber, vocês vão receber o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer e tal e tal. Então, Jesus já está dando as instruções para a igreja. Embora, claro e evidente para nós batistas regulares, que a igreja nasce em Atos 2. Mas esse autorizo para a igreja é no sentido de a igreja vai nascer em Atos 2 esse eu digo 120 não só, né? Você tem Paulo falando em 500 irmãos. Então, esses indivíduos, vocês imaginem a gente tendo uma congregação de 120 pessoas, né?
Então, você ter 120 pessoas já numa dimensão maravilhosa. Então, ele está falando para a igreja ainda, eu vou colocar assim, sem ser gerada, mas embrionada. Aí ele já está falando para eles sobre isso, dando autorizo para que eles recebam o Espírito Santo. É claro, a igreja só vai ter fôlego, só vai ter vida quando o Espírito entrar nela, que é o dia de Pentecostes. Viu? Amém. Outra pergunta, pastor, obrigado. Outra pergunta, o irmão falou de uma definição de batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa que receber o Espírito Santo. Agora, nós temos também aprendido que o batismo no Espírito Santo é o ato da pessoa ser convencida do pecado, da justiça e do juízo, e conforme 1 Coríntios 12, 13, ser inserida no corpo de Cristo, formando um corpo, né? Recebe o Espírito, forma, então passa a fazer parte do corpo ali, inserida no corpo, né? Como é que o irmão vê essa também definição que o batismo no Espírito Santo é o ato da conversão em si, da convenção, do convencimento do pecado, da justiça do juízo, da conversão e do fato da pessoa, naquele instante, ser inserida no corpo de Cristo, batizada no corpo de Cristo, ou seja, incluída no corpo de Cristo, na igreja. O processo para chegar até o batismo no Espírito Santo perpassa por uma iluminação e um convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Isso vai ser elaborado pela mensagem de Pedro. Pedro conseguiu fazer isso em Atos 2. Quando Jesus falou, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o convencimento, eu vou falar uma coisa aqui que os irmãos podem não concordar, mas eu vou dizer aqui que o que está no singular convencerá do pecado, não é dos pecados, né? É do pecado, Uhum. Correto? da justiça e do juízo. Do pecado é do pecado original, é do pecado Certo. de Adão. Uhum. Aquele pecado, ele fez uma coisa que aí eu tenho essa visão de que a mensagem de Pedro, ela vai conseguir fazer esse convencimento, porque para mim esse pecado original ele se projeta numa linha tríplice. Qual seria a linha tríplice? É, Jesus é o segundo Adão. Então, o pecado, o que é que aconteceu com eles, os judeus ali no caso, daquelas 15 nações? E Pedro vai colocar essa palavra para o convencimento do pecado. Ele vai dizer: vocês prenderam, vocês crucificaram e vocês mataram o príncipe da vida. Isso é o pecado original, no sentido, Adão desobedeceu, o segundo Adão obedeceu. E quem prendeu, quem crucificou, quem matou Jesus? Nós. Então, Primeiro Adão. o convencimento, o convencimento do pecado, porque irmã Cristina, irmão Klaus, os irmãos aí, irmão Zé Soares, pastor, é, pense numa coisa para eles que poderia, se eles fossem incrédulos ali, se eles não se convencessem, seria uma coisa insana. Como é que Pedro chega para 15 nações, pessoas da diáspora, que quando Cristo foi morto, tinha 50 dias. Então, eu pergunto a vocês, esse povo que chegou da diáspora, eles não fizeram parte daquela multidão que gritou crucifica, crucifica. Uhum. Eles estão em outro lugar. Se numa coisa lógica, eles poderiam dizer o que a Pedro? Tu tá mentindo, Pedro. Eu não prendi, eu não crucifiquei, eu não matei coisíssima nenhuma. Eu estava longe. Como é que você está dizendo que eu crucifiquei, que eu prendi, que eu matei? Esse é o convencimento do pecado. Joga para o lado de cá, 2000 anos depois. Eu chego para o irmão Elias e digo, irmão Elias, o senhor
prendeu, o Senhor crucificou e o Senhor matou o príncipe da vida. Eu disse, você Adão. está doido, pastor Evaldo? Como é que eu fiz isso? Não foi Pilatos, não foram os soldados romanos, não foram os judeus. Quem matou foi o meu pecado. Então, Pedro já entra com essa, o convencimento do pecado. Do pecado, como é que é a expressão? Convencidos do pecado? Original. Não. A expressão Da é João justiça e do 16. juízo. Deu branco agora. Mas é Do o pecado, complemento. da justiça e do juízo. Não, mas ele dá justificativas para cada um. Ah, Ele diz assim, ó, do pecado porque não crê em não mim. crês em mim. É. Isso. Então ele está dizendo, você precisa crer no Cristo preso, crucificado e morto e ressurreto. Do pecado porque não crê em mim. Da Da justiça, porque eu justiça, vou para meu pai. e ele mostrou ali em Aleluia. Pentecostes, ele ressuscitou. Então, do pecado, porque vocês prenderam, mataram, não prenderam, crucificaram e mataram. Para quê? Da justiça, porque eu ressuscitei. Então, ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus e derramou isso agora. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ele está apresentando o que ali no contexto? Que o diabo foi derrotado. A morte não segurou Jesus. Ele saiu das ânsias da morte. Então, ele está mostrando a vitória sobre isso. Então, essa foi a mensagem. Então, irmão José Soares, pastor José Soares, ele está fazendo um convencimento. O convencimento ainda não é o batismo no Espírito Santo. Já aconteceu para ele. O convencimento é a preparação. Ele ilumina, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e a partir daí a pessoa. Porque ocorreu também o batismo no Espírito Santo nos 3.000, nos quase 3.000. Porque quando ele dissesse, o que faremos, varões e irmãos? O que a gente faz, Pedro? Aí Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis, olha o receber entrando, recebereis o dom do Espírito Santo. O dom é o próprio Espírito Santo, não botou no plural, Ah, tá. dons. É o dom do Espírito Santo. Então, a ideia de receber é essa. Só para arrematar para o irmão, quando a gente sai de Atos 2, que foi batismo no Espírito Santo nos judeus, a gente vai para Atos 8, batismo no Espírito Santo nos samaritanos, a gente chega em Atos 10, batismo no Espírito Santo nos gentios, Cornélio e família. E aí, quando Pedro está pregando, que é o método nosso, né? O método de Pedro, dos apóstolos, tiveram que esperar porque Jesus não tinha sido glorificado. O método dos samaritanos tiveram que esperar porque foi Filipe, Filipe chegou lá, pregou, quem aceitou, quem creu, ele foi batizando. Aí mandaram João e Pedro para ratificar, então Deus segurou o Espírito Santo. Depois ele deu na imposição de mãos de Pedro e João. Quando chega no capítulo 10, são os gentios, Pedro já tinha tido a visão do lençol e dos animais, e Deus mostrou que ele não deveria fazer como um imundo que ele purificou. Quando Pedro começou a pregar, e Pedro está pregando, pregando, quando chega em dado momento, o que é que acontece? Na pregação, eles receberam o Uhum. Espírito Santo. Diz, caiu o Espírito Santo sobre eles e começaram a falar em línguas e magnificar a Deus. Então, esse é o método nosso. A gente prega o evangelho, a pessoa crê, automaticamente ela é batizada no Espírito Santo. Veja, em Atos 10, olha o que Pedro fala aqui, só para a gente fazer o link. Atos 10, ele vai falar para os 6 irmãos lá de Atos 10. Ah, o irmão vai abrir aí. Atos 10, é, lá no final do texto, irmão, ele já está pregando lá pelo verso, lá no finalzinho, irmão Almir. Aí,
Aí não, no final mesmo, pode seguir, verso 47. Porque eles foram batizados no Espírito Santo e agora Pedro vai e batiza nas águas. Ou seja, o batismo nas águas é posterior com os gentios ao batismo no Espírito. Primeiro vem a pregação, vem o batismo no Espírito, e aí depois vem o batismo nas águas. Aí diz o que no verso 47? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Olha bem. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados nas águas? Estes que também, olha a expressão, receberão, receberão, como nós, o Espírito Santo, receberam como nós, e como nós aí tem uma distância de 10 anos, de Atos 2 para Atos 10 anos de diferença. Ele diz como nós. Aí no capítulo 11, ele vai justificar para a igreja de Jerusalém, capítulo 11, o batismo. Por que que ele batizou Entendi. nas águas essas pessoas? Aí veja o capítulo 11. Aí no capítulo 11, pode seguir, né? Depois os irmãos podem ler em casa, né? Sim. Aí, versículo de número 14, 15, ele vai dizer, ó, 15. E quando comecei a falar, caiu, é uma expressão, né, para o recebimento. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Veja que se ele fosse pentecostal, ele ia dizer, como acontece a cada reunião da gente. Não, ele quis mostrar que essa manifestação de línguas, o que ocorreu com Cornélio, só aconteceu há 10 anos, algo parecido. Aí ele diz, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Aí veja, na cabeça, Pedro dá agora uma colocação de lembrança. Aí ele diz no verso 16, ó, quando ele viu aquilo, ele diz: Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós. Aí ele está citando Atos 1,5. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí ele diz no 17: Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem então era eu para que pudesse resistir a Deus? Aí, irmão Elias, eu já fico pensando nesse texto aqui. Fica até uma curiosidade. Olha a revelação de Pedro. Pedro viveu com Jesus 3 anos e meio. Pedro seguiu a Jesus e os apóstolos também. Mas, irmão, olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ele está dizendo que, na concepção dele, ele só creu de verdade no Senhor Jesus quando ele recebeu o Espírito Santo no Pentecostes. Então, ele não é que ele não era salvo antes, mas ele está dizendo aqui, notou bem esse texto? Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, dando a entender que o batismo no Espírito Santo ocorre quando alguém crê. Porque ele diz, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para resistir? Aí, irmão pastor Zé Soares, nesse texto vinculado ao capítulo 10 lá aquele finalzinho da fala dele, pode resistir, alguém pode resistir a gente batizar essas pessoas que, como nós, receberam o Espírito Santo, e aqui no verso 16 ele fala, foram batizados no Espírito Santo, então receber o Espírito Santo e ser batizado é isso aí. Agora, a consequência, a formação do corpo de Cristo, o batismo no Espírito Santo faz isso mesmo. Ele forma a pessoa, ele coloca a pessoa para dentro do corpo de Cristo. Joia. Mas eu quero dar a definição do batismo. E a definição do batismo é receber o Espírito Santo. Entendeu, irmão? Irmão pastor. Estou entendendo. O Pedro, então, e os apóstolos eram, como o senhor usou a figura de uma pessoa grávida, né, a igreja, então, o embrião, eram crentes embrionários, então,
antes do antes desse momento do receber o Espírito Santo, então eles estavam como crentes na forma de embrião, Sim, é isso porque mesmo. a igreja não tinha nascido, e só veio a surgir de fato a igreja, consumar a igreja em Atos 2. Então, tudo aquilo era uma forma embrionária, muito embora também a gente pode ver aquela questão de soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos ali, da mesma forma como Sansão, também o Espírito de Deus operava em Sansão, né? Não habitava neles, talvez operava neles, recebam o Espírito Santo, mas não de uma forma definitiva, né? Não, Porque eu não creio que quando Jesus falou eles receberam, não. Eu creio que aquilo ali é profético. Quando Jesus diz receber o Espírito Santo, ele está projetando para o futuro, porque eu vejo no versículo anterior ele dizendo: Eu vos envio. E mesmo ele usando no passado, ou no presente, melhor dizendo, eles não saíram. Se eles não saíram do lugar, Jesus diz: Eu vos envio a vós. E eles não se movem, eles não movem uma palha. Eles continuam com medo, trancafiados. Então, a ordem de Cristo só vai se concretizar em Atos 2. Também o uhum, receber o Espírito Santo só se concretiza em Atos 2. Então, para mim, Jesus Cristo está dizendo: receber o Espírito Santo. Mas se eles recebessem o Espírito Santo ali, João registraria. E eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo estava dentro deles, e eles foram, saíram daquele cenáculo já bem animados e saíram a proclamar o Evangelho. Não aconteceu nada disso. Jesus uhum, falou, e parece que para eles foi uma coisa assim como que Jesus falou, mas eles não estavam nem, que eles ficaram com medo, medrosos, inibidos, eles não se manifestaram. Então, não há assim no texto, quando a gente lê o texto, nenhum indício de que eles receberam. Mas como Jesus não estaria mais ali, Jesus já estava indo embora, então ele está autorizando: eu vos envio a voz e recebei o Espírito Santo. E assopra, como um símbolo. O sopro é um símbolo, mas ele não pôs dentro deles ali o Espírito Santo. Ele está dando o autorizo e com certeza esse sopro virá, mas esse sopro só vem no capítulo 2. Então eu não consigo ver o Espírito Santo ali naquele texto como se fosse uma recepção parcial para no deixa, ato eu- deixa, eu- 2 ela ser total, né? pois é, pastor. E a gente hoje tem muitas pessoas na igreja que são, a gente não vai dizer que elas não são convertidas a Jesus, não vamos dizer que elas não têm o Espírito Santo na vida delas, mas que não acontece nada também. Você não vê acontecendo nada, não é? Mas Às vezes, assim, da é mesma uma forma, diferença. não parece que não estão vivos, não pregam, rapaz, né? Ah, Assim, só uma colocação. mas a gente vê mudança. Se mesmo na conversão, ainda que claro que o Espírito Santo não faz movimento. É só os Uhum. pentecostais que acham que tem que ver o sobrenatural, né? Mas a pessoa que aceita Cristo, a gente já começa a ver que ela nasceu de novo, que ela já tem algumas transformações, mesmo Evidência, que, evidência. claro, o senhor está falando agora de crente no passar do tempo, aí tem um problema. No dia de Pentecostes veio os cinco: batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Mas é muito raro a gente ver a plenitude nas conversões da agora. Assim, você não já vê a pessoa cheia do Espírito Santo assim que crê, mas isso vai acontecer à medida que a gente vai trazendo a palavra, vai alimentando, a pessoa vai crescendo, vai desenvolvendo, aí ela vai se, É isso se mesmo. crescendo. Mas eu vejo assim, pastor, porque hoje em dia o Espírito já está aqui, mas no dia que Jesus falou. No dia que Jesus falou aquilo e não aconteceu nada, como eu coloquei, é porque o dia do recebimento do Espírito Santo é o dia de Pentecostes. É naquele dia que o corpo de Cristo recebe o Espírito. Uhum. Como a gente falou, aquele sopro, né? Aquele vento, aquele pneuma, aquele vento que encheu a casa toda, vento veemente, impetuoso, que fez eles saírem e enfrentarem o Sinédrio, enfrentarem os Anás, Alexandre, Caifás e tal. Então, é uma coisa
que a gente não vê acontecer naquele momento, ainda tinha 10 dias pela frente, a gente não vê acontecer. E não tem nenhum O- dado, a não ser o versículo citado, e somente como receber o Espírito Santo, mas não tem nenhuma o- informação, como Lucas dá em Atos 2 do que aconteceu depois que eles receberam o Espírito Santo, narrando ali, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, faziam milagres e aconteciam muitas coisas maravilhosas, né? Pastor, desculpa te interromper, pastor. Eu não quero, já estou monopolizando o tempo aqui, peço perdão dos irmãos, mas é só uma coisa, por último, pastor, não vou por último aqui, mas como que nós podemos aí harmonizar, pastor, essa palavra batismo, que é o sentido de inserir, submergir, colocar, afundar, como é que nós podemos harmonizar essa palavra batismo do Espírito Santo? Com essa ideia aí de receber, como o senhor disse que batismo é a mesma coisa que receber o Espírito Santo. Como é que podemos harmonizar essa expressão, batizar no sentido original dela, de submergir, com essa ideia de receber o Espírito Santo? Eu acho que a ideia de derramar, a ideia de dar, ela está vinculada a receber. E eu creio que quando o João explica lá em capítulo 7 do Evangelho, 37 a 39, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí João explica lá, isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, eu acho que aí casa perfeitamente. O batismo, a ideia da palavra batismo é a ideia de imergir no corpo de Cristo. Para nós, no caso, o batismo no Espírito Santo é imergir no corpo de Cristo. Então, é como colocar a pessoa no corpo de Cristo, colocar nessa posição, mas ela é colocada nessa posição a partir da recepção do Espírito Santo, como a ideia do batismo no Espírito Santo. Tá bem, pastor. Obrigado. Doutor José, não precisa se preocupar, não. Eu sempre digo que a gente não tem pressa, pode perguntar à vontade. Se não responder agora, quando a gente voltar em julho, responde, né, pastor Evaldo? E a gente continua, né? Não temos pressa, não, porque a sua dúvida, a sua pergunta, ela serve para todos nós. Todos nós aprendemos com ela. Pode ter certeza absoluta disso, viu? Fique à vontade, pastor. Primo, Obrigado, irmão. depois o pastor Lorival. Primo, depois o pastor Lorival e depois o irmão Carlito. Primo. Muito bem, mais um assunto muito interessante nessa noite, muito bem explicado pelo pastor Evaldo. E, infelizmente, muitos ainda fazem muita confusão, né, em relação ao Espírito Santo. Algumas denominações, principalmente, fazem muita confusão sobre esse assunto. Mas eu sempre defendi também e entendi que o batismo do Espírito Santo ah, se dá justamente no momento em que a pessoa crê, né, em Cristo. Ele já recebe o Espírito Santo. Sempre defendi essa posição também. E pensando na questão dos crentes embrionários, né, eu até pensei que o pastor Evaldo fosse citar o texto, mas eu queria colocar ele aqui em Atos 19, Atos 19, versículos de 1, principalmente até o versículo 2, enfim, o 3, quando ali Paulo, chegando naquelas regiões, tinha algum grupo ali que nem sabia que existia o Espírito Santo, né? Talvez fazendo parte desses crentes embrionários, como foi colocado aí, antes de ser dado o Espírito Santo, né? E o versículo 2 diz, ele diz, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes, né? Então, de fato, eu sempre usei, inclusive, esse próprio versículo aqui para basear a minha defesa sobre o batismo do Espírito Santo como sendo no momento da conversão, né? Então,
Era só para fazer esse comentário, por exemplo, não era uma pergunta, mas justamente agora, quanto à questão do versículo de João 20 e 22, realmente também é de difícil entendimento e que muitos também fazem confusão, justamente porque é difícil aí se pegar só aquele texto sem essa explanação que foi feita, de fato, há grande possibilidade de se fazer uma interpretação diferente, mas nós sabemos que o Espírito só foi dado realmente depois que Jesus foi glorificado, né? Enfim, mas ah, essas essas colocações aqui, né, dessas pessoas que ainda não tinham recebido, mas que estavam ali, mas que já eram salvas, é muito interessante também o que nós podemos ver nessa noite aqui. É mais um comentário, né, em cima do que tudo que É, já foi dito aqui. eu só acho, irmão, esse texto, tem alguns textos que vão usar a palavra receber como sinônimo mesmo do batismo do Espírito Santo. Até colocar para o irmão José Soares, pastor José Soares, que depois que a igreja foi arrebatada, esse sentido do batismo no Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, já não tem essa validade para o período tribulacional e milenar, porque o batismo no Espírito Santo, é isso é o que o senhor colocou, ele está vinculado, associado ao corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo vai ser arrebatado, é fato pela nova aliança que Deus vai tirar o coração de pedra e Deus vai pôr neles o Espírito Santo. Eles vão receber o Espírito Santo, mas não mais como batismo. Eles vão receber o Espírito Santo como penhor, como selo, mas não vão receber o Espírito Santo como batismo, porque o batismo forma. Então, quando Jesus Cristo falou, vocês vão receber, ele habita com vocês e estará em vocês. É num sentido, porque também no Antigo Testamento tinha crentes que recebiam o Espírito Santo. Mas a ideia de receber o Espírito Santo como batismo no Espírito Santo, ela é uma ideia para a dispensação da graça. E dentro desse contexto está o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e vinculado à formação do corpo de Cristo. O capítulo 19, irmão, de Atos, eu acho que ali não eram salvos. Então, eu não acho que era um embrião, porque parece que eles passaram a crer ali. Eles passaram a crer ali. E é porque assim, eles diziam que eram, eles não diziam ser cristãos, né? Ou melhor, crentes. Eles eram seguidores de João Batista. Mas eram um seguidor meio capenga, né? Porque eles falam uma coisa aí que é como se tivesse quando João, que ele diz assim, nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Como é que eles dizem isso se João Batista falou sobre o assunto? Foi o Mas, primeiro a falar sobre o então, Espírito mas, Santo. Então, quando Paulo pergunta receber o Espírito Santo quando creste, e eles dizem isso, Paulo já traz uma informação mais precisa e daqui a pouco Paulo até os batiza. Paulo até os batiza e eles aí então eles falam línguas e profetizam. Aí parece que a conversão deles vai se dar a partir daqui e não antes. Agora, a pergunta que o senhor coloca é fantástica, porque essa pergunta, recebeste o Espírito Santo quando creste, já denota na cara. Você, quando bate o olho, você entende. Pela pergunta de Paulo, é natural receber o Espírito Santo quando crê. Então, quando Paulo diz recebeste o Espírito Santo quando crestes, é porque naquele tempo era assim mesmo. E era mediante a pregação. Quando ele fala para as 5 igrejas da galáxia, lá no capítulo 3 ele diz assim: vocês são tão insensatos, quem vos ensinou a fugir disso, né? A acreditar nessas coisas? Aí ele disse: recebestes o Espírito. Olha de novo, né? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí quando ele pergunta, recebestes o Espírito, Gálatas 3, de verso 1 a 3, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, dá a ideia de que o normal, o método comum de Deus é pregação da fé, receber o Espírito. Ele fala até como início da vida cristã, diz, vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, olha onde começa,
começado pelo Espírito, vocês agora querem acabar na carne, querendo guardar dias, guardar sábado, guardar lei, se circuncidar, Então, querendo colocar a morte de Cristo como debalde, né? É isso. Diga, irmão amigo. no caso desse texto de 19, mas esse grupo aqui, eles foram batizados, né, por João. Então, eles disseram, eles foram Foram batizados por João e depois, no versículo 6, eles foram também, receberam, né, o o Espírito Santo Espírito aí. Santo. Então, Eu sei que eles eram batizados. eu particularmente não vejo aqui necessariamente que eles não tinham sido convertidos ainda, né? Pelo menos eu não estou É, vendo aqui, mas de fato é mas algo a se assim, pensar. não, mas o senhor tá, a gente está falando aqui, mas é um texto que não dá clareza para a gente se eles eram crentes ou não. Isso. É só, a gente só Sim, coloca no supondo. acho, Tá no certo, acho, viu? tá certo, A tá gente não tem certo. certeza não. Até eu falando com o irmão, eu estou falando assim, na minha visão, é possível que eles não fossem nem crentes. Sim. Mas assim, Eu é, tô indo para o lado de que se eles foram batizados por João, né, certamente foi um houve o batismo de arrependimento. foi um batismo de arrependimento, né? Eu entendo, possibilidade, mas não sei se tem garantia, se Tá tem bom, garantia. Todos que tá João certo, batizaram, se tem essa garantia de que eram salvos, né? tá Mas certo. as duas possibilidades são importantes. O mais importante disso tudo, Sim, independente das nossas colocações, é isso aí que o senhor grifou. É certo, isso que é mais certo. importante para nós, Exatamente, dando a entender que o batismo no Espírito Santo é receber o Espírito Santo, né? isso mesmo. Ok. Isso aí é quando crê. Mas tá Isso, bom. muito obrigado. Ok. Maravilha, maravilha. Pastor Lorival. E depois o irmão Carlito. Pastor Lorival. Boa noite, irmãos. Bom, Para mim ainda é um pouco nebuloso essa questão do batismo antes do Pentecoste e depois do Pentecoste, porque o batismo de João e de Jesus e seus discípulos era para o arrependimento, mas ainda não era assim. Olha, o Messias chegou, o Messias veio, está aqui, né? Existem todas as evidências e tal, conforme até Jesus mostrou, né? Ah, abrindo o livro em Isaías e tudo, parece que ainda não estava na cabeça deles muito claro que estavam crendo em Jesus. Parece que havia alguma outra coisa ali que eles se arrependiam, tudo bem, estavam no mau caminho, estava errado, fora da lei, né? Mas ainda não estavam, eh, pelo menos pelos partidários de, de, de João, né? Os discípulos de João, parece que não estavam ainda muito seguidores de Cristo. Aconteceu de eles mudarem, né, para Cristo depois, enfim, inclusive quando João Batista foi decapitado e tudo, enfim. E também o pastor parece que colocou, né, que eles não precisaram de novo batismo no Pentecoste, esses que já haviam sido batizados antes. Bom, essa é uma questão que eu ainda estou digerindo. É, com relação ao que o pastor falou sobre a gente ter matado João, matado Jesus, e tal, eu realmente acho que faz muito sentido, porque ele levou sobre a cruz os nossos pecados. Então, se nós não tivéssemos culpa na, na morte de Cristo, ele não precisaria ter levado os nossos pecados, né? Então, eu creio que é uma prova evidente de que nós participamos sim
desse, dessa rejeição, né? Dessa rejeição. Então eu entendi que a nossa condenação, né, é justificada, seria justificada se nós não crêssemos em Cristo como cremos, e a prova está lá, porque Jesus levou, ele estava carregando na cruz os nossos pecados, né? Então tá. A última questão que eu quero apresentar é sobre o que eu penso sobre a questão do Espírito Santo. Eu concordo plenamente com ah, tudo que foi exposto aqui. E eu acrescento, porque existe o crente piedoso, né? O crente piedoso, para mim, é aquele que tem a convicção da habitação do Espírito Santo. Quando é que o crente vai se tornar piedoso e convicto de que ah, ele precisa se santificar, ele precisa realmente se convencer do erro, ou, enfim, quanto mais ele tiver convicção da presença do Espírito Santo nele, mais ele vai se conscientizar da necessidade de santidade, de consagração de vida e do poder de Deus agindo nele, porque é a presença de Deus, né? Então, para mim, essa é a diferença entre um crente que vive de qualquer forma, sem muita preocupação de santificação, e o crente que, por, por saber que é habitado, assistido e, enfim, tudo, né? Então, para mim, esse é o grande diferencial entre um crente espiritual e um crente que não se importa muito com a, a vida espiritual. É a convicção dele da habitação do Espírito Santo. Ok, pastor, tá tudo tranquilo. Eu acho que eu comecei a falar e o senhor, na questão do batismo, só essa questão dos batismos, né? Quando eu comecei a falar, o senhor não tinha, parece que não tinha chegado ainda na parte que eu abrangi. E aí eu falei aquela parte, essa outra parte dos 120, porque assim, o batismo de João foi para o arrependimento, mas o batismo de João, ele era diferente do batismo de Cristo. Era nas águas, era por imersão, era para o arrependimento, mas o batismo de Cristo ele é uma ordenança vinculante também à ceia do Senhor, para a igreja, são as duas ordenanças. E Jesus também começou a batizar, porque os fariseus batizavam, os saduceus batizavam, outras castas batizavam, João batizava, a ideia do batismo não é novidade, a ideia da novidade do batismo de João é para o arrependimento. Só que não era igual, não era igual, tanto que Paulo aí nesse 19 vai explicar. E aí Jesus Cristo batizou, não, João diz lá, o evangelista coloca, entendendo o Senhor que Jesus batizava, é até meio estranho, né? Entendendo o Senhor que é o próprio Jesus, que Jesus batizava mais discípulos do que João, aí ele deixa a Galileia, vai para a Judéia. Aí o que eu quero dizer é que os discípulos começaram a batizar num batismo não era igual de João, já era um batismo para seguir a Cristo. Esse de Jesus já é mais identificado. Mas quando você chega para o batismo nosso, é uma profissão de fé. O de João não tinha a forma, que é a imersão, mas não tinha a fórmula. A fórmula da distinção do batismo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ele mandou lá em Mateus. Então, essa fórmula faz uma diferença. Eu acredito que nos batismos que Jesus já praticava para o grupo dele, que é uma igreja embrionária, já era uma preparação. Então, parece que no dia de Pentecostes, quem foi batizado, os que foram batizados foram só os três, quase 3.000. Os 120 já não precisaram, ou seja, os apóstolos não precisaram ser batizados, porque já tinham sido batizados no campo Jesus Cristo no ministério. Então, eu falei mais nisso, que me parece que os 120 eles já tinham sido batizados enquanto seguidores de Cristo, não pelo batismo de João. E esses
esses 12 do capítulo 19, eles só passaram pelo batismo de João. E eles não passaram pelo batismo de Cristo. E aí, por isso, Jesus até, João, Paulo até pergunta, em que sois batizados? Não, no batismo de João. Ele explica, ó, João batizou esse campo aqui, mas agora o nosso campo é outro. E aí diz, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, que é com a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, foi isso que eu coloquei nessa questão de batismos, de diferenças. Mas é isso, o senhor praticamente endossou o que a gente colocou, né? Então tá tudo em paz. Então, eu tenho aqui a última pergunta, né? Não tenho mais mão levantada, foi o irmão Carlito. Então, irmão Carlito, por favor, fique à vontade, pode falar. Perdi um pouco da. Meu celular caiu aqui e demorou um pouco para voltar. Nem sei se ele deu essa resposta que eu vou perguntar agora aí, entre esse período. Mas é o seguinte: é, Lucas 22, 31, Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos pereinar como trigo. Eu, porém, roguei por ti que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso aqui está inserido naquele contexto lá do embrião, do feto, e depois o nascimento da criança, da mulher grávida. E eu gostaria de saber do pastor se esse se converteres aqui está se referindo mais para frente para Pedro. Porque nós vemos também, mais na frente, quando Jesus se encontra com Pedro, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro olha para ele e diz: Sim, Senhor, eu te amo. Jesus fala a segunda vez: Pedro, tu me amas? Jesus fala novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: Sim, eu te amo. Já pensou um pouco, refletiu um pouco. Na terceira vez ele fica triste, fica desanimado com aquela terceira pergunta. Jesus pergunta novamente para ele: Pedro, tu me amas? E aí ele triste, né? Com aquela pergunta, ele diz: Sim, Senhor, tu conheces, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, tu sabe como eu te amo. Então, Pedro, de fato, era convertido? Essa é a minha pergunta, pastor. É isso, é uma fase de transição, né? Lembra de novo que eu falei com o irmão pastor Lorival, não, pastor José, João 7 vai dizer, ele vai dizer lá no 39, isto disse ele a respeito sobre isso disse ele acerca do Espírito que havia de ser dado aos que nele crescem, porque o Espírito não tinha sido dado por Jesus não ter sido glorificado. Então, todos que seguiram a Jesus creram em Jesus, acreditaram neles. Se morressem ali, iriam para o céu, não teria problema, porque Pedro era um crente, os apóstolos eram crentes. Agora, quando Jesus fala em converter, é essa mudança que iria ocorrer, porque conversão é mudança de mente, é metanoia, né? Mudança de pensamento, mudança de vontade, mudança de emoção, de sentimento. Então, ele mesmo diz, aqui a gente colocou, né? Acho que não sei se eu pegou, mas no capítulo 11 ele vai dizer assim: se Deus deu a eles, aos gentios, o mesmo dom que a nós, quando havemos crido, ele colocou, não é só ele, não, ele botou a panela toda. Ele disse assim, para os judeus de Jerusalém, ele disse: se Deus deu para eles o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus. E o dom foi dado no dia de Pentecostes. Então ele está admitindo que ele se acredita, ele disse, eu acreditei e vocês acreditaram quando recebemos o Espírito Santo. Então, possivelmente, Jesus, quando fala, quando te converteres, confirma teus irmãos, tem uma relação com Atos 2. Então, claro que estamos numa transição, sai o judaísmo, entra o cristianismo, em Atos 2, sai a dispensação da lei, entra a dispensação da graça, e com muito cuidado eu vou dizer isso, sai o Antigo Testamento, entra o Novo Testamento, mas não significa que o Novo Testamento foi deixado de lado. Estamos apenas falando dessa transição
Aí, em cima dessa transição, a gente tem, claro, que uma diferença acentuada entre um Pedro que nega, um Pedro que chora, um Pedro que acovarda-se, para um Pedro que enfrenta com todo vigor, no dia de Pentecostes, o Sinédrio, prega o evangelho e tudo, mas mesmo assim, mesmo depois de convertido, e tendo um milagre espantoso quando Tiago, o apóstolo, morre no capítulo 12 de Atos, e Pedro, de noite já, podia ser de madrugada, ele tem dois soldados presos a ele, e a igreja está lá na casa da mãe de João Marcos, e eles estão orando de noite, né? Os apóstolos parece que não estavam lá, não, mas eles tinham um grupo com a, as- a irmã de Barnabé, possivelmente, né? E um grupo lá orando, e diz que orava continuamente por Pedro. E Pedro estava dormindo. Enquanto a igreja estava orando, ele estava dormindo. E quando Pedro sai da cadeia, que vai lá, que bate na porta, a Rode fica tão alegre e chega lá e fala para ele: Olha, Pedro está aqui. Eles disseram até supersticiosamente: é o anjo dele. E depois disseram: Você está doida. Quer dizer, estava orando e depois disse que a mulher estava doida. Então, Pedro foi liberto. Mas esse Pedro liberto é o Pedro que vai a Antioquia, em Gálatas 2 e que Paulo dá o povo chama aqui de rele, né? Deu uma repreensão na cara de Pedro. Pedro repreensível, Barnabé repreensível, Pedro duas caras, quando estava com os gentios, comia com ele, quando o povo lá de Tiago, o meio-irmão de Jesus de Jerusalém, chegou, já não estava mais lá e Paulo precisou dar uma repreensão forte em Pedro. Então, assim, mostrando que a gente também, mesmo depois de Atos 2 a gente também tem nossas falhas, tem nossos altos e baixos, né? Nós temos nossos altos e baixos. Então, isso não quer dizer que a gente não é convertido. Então, assim, é muito difícil a gente olhar para o Antigo Testamento e na época do ministério de Jesus ainda é Antigo Testamento, e eu falo Antigo Testamento porque está ainda debaixo da lei, você ainda está na fase de transição, então, agora, depois do advento da igreja, não tem como a gente não ser convertido num contexto de batismo no Espírito Santo para o já, para o agora, para a conversão, né? Então, é muito difícil a gente falar de situações de crer, porque uma coisa é você estar com o Espírito Santo habitando com vocês, como Jesus disse, ele habita com vocês, mas depois ele vai dizer, mas está agora em vocês. Então não temos templo mais, não existe templo, o templo agora somos nós, o templo do Espírito Santo. Então, essa é a questão, irmão Carlito. Então, vamos pensar que vamos jogar para a fase de transição. O embrião está lá, mas não é igreja ainda, como disse o irmão pastor Zé Soares. Ainda não é igreja, a igreja ainda vai nascer, né? Está um embrião, vai nascer. Então, dentro desse contexto, tem gente que nega, mas não é só Pedro, não. Os outros apóstolos, Judas traiu, tudo bem, não era crente. Mas o resto, todos eles abandonaram Jesus, deram no pé, foram embora. Então, de certa forma, negaram Jesus, não como Pedro, negaram Jesus, melhor dizendo, como Pedro. Só não falaram, mas se afastaram. E aí, com o Espírito Santo vindo, batismo, selo, penhor, unção e plenitude, a história é outra. Não é isso. Pastor Evaldo, acho que ficou respondido, meu Carlito, certo? Positivo, perfeito, Tá bom, então. perfeito. Essa é a nossa última reunião do nosso semestre, como o pastor Evaldo disse, né, quando ele começou. E eu gostaria de agradecer ao pastor Evaldo esses meses aí, com esses ensinos preciosos. E gostaria de agradecer ao pastor Lorival, pastor Ulisses, pastor Dilson, pastor José,
presentes aí para mim, especialmente uma bênção ter esses irmãos todos participando, ensinando para nós as coisas, todos eles juntos, esses pastores aí, servos do nosso Deus, né? Também ver o primo aí, o irmão Carlos, né? Irmão Daniel, sempre assíduo aí, não faltou nenhuma vez nesse semestre. Parabéns, irmão Daniel. Foi que eu faltei uma, mas irmão Daniel fez o semestre todinho sem nenhuma ausência. Parabéns, irmão Daniel. Irmã Cristina também, sempre aí. Olha, é uma bênção. Eu fico muito feliz, muito feliz. Eu me sinto. É uma bênção para a minha vida espiritual a presença de vocês todos aqui e participar dessa reunião abençoada. Amém. Maravilhosa, maravilhosa, tá? Então, muito obrigado também. Agradecer Irmão Carlos, a também, sua irmão. fidelidade curitibana é impressionante, porque ele está sempre ali, eu fico muito feliz com ele, com a E é, presença dele aí, né? nós também, irmão, agradecer muito ao irmão Elias, né? Está agradecendo os irmãos, mas o irmão Elias tem sido uma bênção junto com o irmão Almir aí, botando esse canal para funcionar e sustentando o canal, né, irmão Daniel? E aí, a gente está Muito aqui por causa de vocês, né? É a dupla aí, os primos aí, fazendo um trabalho excepcional para a gente poder uma fazer bênção. esse trabalho andar. Quando eu falto também, pastor Lorival bondosamente substitui pastor Danilo e pastor Dilson. Wilson. Pastor Ulisses começou o trabalho aqui, já deu estudos e os irmãos também firmes participando, emitindo opiniões, dando opiniões valiosas, perguntas, outra coisa. Os irmãos estão perguntando a mim, eu estou falando, mas eu gosto de dizer, eu não tenho verdade absoluta, não, porque eu estou dizendo aqui é o que acredito, mas se os irmãos discordarem e dizem, não, eu não vou, pode discordar, porque aqui não tem nenhum papa, não. Aqui a gente está aqui aprendendo e crescendo com os irmãos. Isso é muito maravilhoso e eu também aprendo, as perguntas que vocês fazem são perguntas inteligentíssimas. É uma turma muito inteligente, como diz o Almir, é um nível altíssimo do Escatom. Quem assiste, às vezes vem me perguntar e fala assim: são todos pastores, né? Tirando só a irmã Cristina, mas assim, são todos pastores, porque no nível que pergunta, às vezes. São perguntas que até ultrapassa nível de muitos pastores, e também não só perguntas, mas também emitindo pensamentos e fazendo colocações sensacionais. Então, só louvar a Deus por isso. Amém. De fato, o grupo é um grupo excelente, né? Eu também tenho crescido muito estando nessas reuniões e, de fato, é uma grande bênção de Deus podermos estar aqui já todos esses anos e nós desejamos que Deus continue nos abençoando até que Jesus volte. Continuemos aqui, firmes, aprendendo e podendo desfrutar, né, desse banquete. Na verdade, é um banquete espiritual que é colocado Com aqui. certeza. É um banquete espiritual fabuloso, né? E nós sabemos distinguir bem o banquete material quando sentamos para comer em um banquete em alguns lugares. E esse aqui realmente é um banquete espiritual fabuloso. Então, louvo a Deus por isso e que Ele nos dê Amém. condições sempre de manter o grupo unido e, quem sabe, chegando outros aí Irmão, para só poder avisando estar que junto meu conosco. celular está descarregando, viu? Abraço para todos aí. Lázaro, pastor. Abraço, Daniel, pastor Deus Deus. abençoe. Tá Deus bom. abençoe. Realmente eu costumo dizer que a gente aqui, a gente tem carne, né? É tutano, né? Não é leite, não, é tutano mesmo. Então é maravilhoso mesmo. Eu gosto muito, eu agradeço a todos os irmãos pela bênção de estarmos aqui todas às terças-feiras à noite. E eu até falei com o primo nessa semana, eu pretendo para o mês de agosto, se Deus permitir, fazer a nossa reunião ao vivo, ou seja, mandar ao vivo para que quem quiser assistir ao vivo que possa assistir, tá bom? Então, eu e o primo vamos sentar aí e ajeitar isso para que a partir de agosto a nossa reunião possa ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Então,
Aí quem quiser assistir, aí perguntar diretamente pode, porque é só perguntar para o pastor Evaldo que o teleprompter dele está ali prontinho. Ele só dá um clique e ele já vê exatamente a resposta que a gente precisa. Pois é. Obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe grandemente e ricamente. Nós vamos vencer. Se algum irmão quiser falar, por favor, fique à vontade. Só queria agradecer pelas passagens que pudemos aprender todas essas coisas, né? Hoje foi uma aula espetacular, terça-feira da semana passada, pastor Evaldo. Também. Muito obrigado, viu? Que Também. Deus tenha me abençoado muito pela vida dos irmãos, e especialmente pelo pensamento que o pastor tem nos ajudado, pastor Evaldo aí. Verdade. Irmãos, queridos irmãos, eu tenho uma alegria muito grande de terça-feira esperar e vir aqui. Para Verdade. mim Obrigado. também Da tem Amém. mesma sido Muito muito forma. bom. Amém. Agradeço muito os irmãos aí pelo grupo. Realmente é muito edificante. É o melhor programa que a gente pode ter, né? Terça-feira Sem à dúvida. noite, não tem coisa que supere isso. Então, agradeço a Deus e aos irmãos por proporcionarem toda essa riqueza de material e conhecimento e troca de ideias, né? Amém. Exposição do pensamento teológico, porque acaba que todos nós somos teólogos, né? Então, realmente, isso é muito interessante, como se estivéssemos numa praça filosófica, né? Compartilhando a- nosso pensamento. E não tem coisa mais preciosa do que a liberdade do pensamento sem a obstrução dele, né? Sem tolir. Amém. Então, isso realmente é especial. Não é Atenas, mas é Escatom. É, verdade. Verdade. Isso aí. É Muito verdade. bem. Então, tá bom, muito bem. Então, se nenhuma, então nós vamos encerrar com uma oração e hoje eu coloquei lá na nossa agenda, se não me falha a memória, foi, acho que eu coloquei o pastor José, não? Quem foi que eu coloquei lá agora? Até eu fiquei confuso aqui. Foi o pastor José Soares? Vamos ver aqui. Vamos orar Eu então. sempre. José Soares. Hã? José Soares. José Soares. Vamos Então, orar. a minha memória até que tá boa. Eu sempre gosto Amém. de começar com algum irmão e terminar com um dos nossos queridos pastores. Então, hoje, nós terminamos com uma oração do pastor José Soares e, permitindo o nosso Deus, voltaremos em agosto. Pastor José. Amém. Amém. Nosso Deus e Pai amado, nós te bendizemos, ó Deus. Agradecemos, pois o Senhor nos fez um corpo, uma família, irmãos em Cristo, ó Deus. E é bom estarmos juntos com esse propósito de aprender, a intenção de glorificar a Ti, ó Deus. Amém. E obrigado mesmo por cada um dos nossos irmãos. E obrigado porque o seu Espírito nos guia a toda a verdade. Agradecemos pela vida do pastor Evaldo. Rogamos que o Senhor continue concedendo a ele saúde, alegria, suprindo as necessidades, abençoando a sua família. E oramos também, ó Deus, pedindo sua graça e sua bênção sobre a família de cada um de nós, desse grupo aqui. E pedimos que onde nós estamos plantados, nós possamos glorificar a Ti, ó Deus, produzir frutos Amém. para a glória do Teu nome. Amém. Muito obrigado mesmo. Rogamos que nos traga de volta no próximo período, na próxima etapa, próximo semestre, com essa alegria, com essa disposição e que nós possamos aprender, Deus, guiados e iluminados pelo Teu Espírito Santo, Deus, dando ouvidos à Tua palavra, à Tua voz. Oramos Obrigado. agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boas Obrigado. férias a Boa todos. noite a Boas todos. férias, irmãos. Um Ei, abraço. Peço Boas Deus Deus férias aí. abençoe. abençoe. Bem, Um abraço a um abraço. todos. Auf Um Wiedersehen. abraço a todos, queridos. Auf Deus Wiedersehen. abençoe a todos. Sayonara.